Salve, salve, fiel torcida! Hoje é dia de Corinthians. Sejam todos bem-vindos ao canal TV Timão. Eu sou a Marcinha. Deixa aqui o seu like, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho de notificações. Hoje tenho a bomba. Trechos da investigação envolvendo Corinthians e ex-patrocinadora são revelados. Saiba o que foi descoberto. E mais, tem jogador negociando com Corinthians? Será que novo goleiro pode chegar já na próxima janela de transferências? Yuri Alberto interessa a clube do exterior? Quem será? Eu conto em instantes. Deixa aqui o seu like, a sua inscrição sempre é muito importante para nós, seu comentário também. Ative o sininho para não perder mais nenhuma postagem e compartilhe o link do canal com seus amigos em grupos de WhatsApp. Assim o canal continua crescendo e a gente leva mais informações para vocês. Pessoal, já eu falo aí tudo que antecede o jogo do Corinthians. Tem ainda, um jovem da base, jovem atacante que vem agradando e muito Dorival Júnior, tanto que ele foi relacionado para a partida. Mas já começamos falando sobre as especulações que movimentam o mercado da bola. Pessoal, essa informação não conseguimos confirmar, É a informação do Samir Carvalho, que afirma que o goleiro Matheus Magalhães está negociando com o Corinthians. Corinthians sabe da necessidade, sabe da carência em várias posições no elenco, busca alternativas para reforçar a equipe e, nesse sentido, um goleiro experiente estaria na pauta. O Corinthians quer um goleiro que traga mais experiência, mais segurança e que a competitividade nos treinamentos estimule o crescimento técnico de Hugo Souza, que é o titular absoluto do Corinthians. E essa solução teria sido encontrada em Matheus Magalhães, de 33 anos. Corinthians até sondou outras situações no mercado, tais como o Santos, que está emprestado ao Atlético Paranaense, e também o João Paulo, goleiro do Santos. Entretanto, o time da Baixada Santista deve priorizar a permanência do jogador, não deve facilitar a transferência para o Corinthians. E outra, a prioridade do João Paulo é uma transferência também para o futebol do exterior. Isso posto, as atenções, segundo Samir Carvalho, estariam voltadas para Matheus Magalhães. Abre aspas. Matheus Magalhães realmente virou uma negociação e é o preferido. As negociações avançaram com discussão de valores. Fecha aspas. O Matheus Magalhães está no Ajax da Holanda, ele tem contrato com aquele time até o meio deste ano, entretanto, os direitos federativos do jogador pertencem ao Braga de Portugal. Ele foi revelado pelo América Mineiro e estaria empolgado com a volta aí para o futebol nacional, voltando para o Corinthians. E o Samir conclui, abre aspas, Matheus Magalhães agrada bastante, é um goleiro de 33 anos, experiente, o Ajax não vai renovar esse empréstimo e a chance de vir para o Corinthians é por empréstimo, finalizou Samir. E agora eu quero o seu comentário. Matheus Magalhães seria uma boa opção para o Corinthians? Comente aqui para nós. E ainda, Yuri Alberto pode ser negociado ou é especulação? Jogador agrada time português? Vamos entender. Pessoal, as informações aí que estão sendo veiculadas, na verdade, essa notícia partiu primeiramente do canal de televisão Now e foi repercutida por outros meios de comunicação aí na Europa e chegou ao Brasil, Oficialmente, não há nenhuma proposta por Yuri Alberto no momento, pelo menos nenhuma oficial que foi colocado aí na mesa do Corinthians. Mas, segundo esse canal de TV, o Sporting analisa alternativas caso perca o seu grande astro, o sueco Viktor Gyökeres, que é o goleador da temporada europeia, e ele pode ser contratado pelo Arsenal. Perdendo o seu principal atacante, o Sporting já visualiza outros cenários para que seja o plano B. E nesse contexto, Yuri Alberto seria uma alternativa. Foi uma temporada muito bacana para ele. Ele marcou 31 gols em 57 jogos, foi o artilheiro do Brasil. Ainda deu outras 7 assistências. O futebol dele também é visto em outros mercados, agrada e, nesse sentido, uma proposta que
chegasse agora no meio do ano, não seria vista como surpresa e sim como consequência. Em 2025, Yuri já marcou 11 gols em 31 partidas. O Corinthians entende que é um jogador de suma importância, que é difícil encontrar outro atleta jovem com as mesmas características, com o mesmo faro de gol do Yuri, mas se pintar uma proposta irrecusável, o clube, com tudo que vem passando aí, deve realmente negociar o jogador. Repito, até o momento nenhuma proposta formal foi colocada na mesa do Corinthians. E mais, hoje é dia de Corinthians, partida decisiva, vitória é fundamental. É hoje, hein, pessoal? Corinthians aí vive os últimos momentos e a expectativa de mais uma partida pela Sul-Americana. O Corinthians ocupa o terceiro lugar no Grupo C, com 5 pontos conquistados e precisa de uma vitória para se manter vivo na competição sul-americana. O duelo contra o Racing do Uruguai está marcado para esta quinta-feira no Estádio Centenário às 19 horas, horário de Brasília. Viajaram para esta partida os goleiros Felipe Longo, Hugo e Matheus Donelli, zagueiros André Ramalho, Kaká e João Pedro, laterais Fabrício Andileri, Hugo, Maná, Matheus Bidu e Mateuzinho, meias André Santana, Carrijo, Breno Bidon, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Maicon e Rian. Atacantes Héctor Hernandes, Kaique, Romero, Thales Magno e Yuri Alberto. Por falar em Kaique, é um jovem da base, 21 anos apenas, e vem agradado tanto Dorival Júnior, que foi aí relacionado entre os jogadores que viajaram para o Uruguai. Em que pese a competitividade de vários jogadores para o mesmo setor, o garoto tem agradado e muito, demonstrando que quer realmente estar no Corinthians. Ele tem trabalhado incansavelmente aí e é um dos atletas que tem chamado a atenção de Dorival Júnior. Kaique foi um dos destaques da Copinha. Algumas pessoas entendem que esse não é o momento dele, que o físico do garoto também preocupa. Muita gente acha que ele deveria ganhar mais massa muscular antes de ter uma sequência no Corinthians. Dorival Júnior pensa o contrário, que demonstrando trabalho, ele vem demonstrando trabalho no dia a dia e por isso ganhou esta oportunidade de estar com o elenco do Corinthians para uma partida tão importante. Dorival Júnior afirma que todos do elenco são importantes e que ele está aí observando cada um para saber o que há de melhor no Corinthians e como ele vai poder aproveitar cada potencial ou dimensionar cada potencial, cada jogador. Falando ainda desta partida, Dorival Júnior ressaltou um importante compromisso e também que é imprescindível a manutenção da concentração. Abre aspas. É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém, nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada. Buscarmos a recuperação em relação à última apresentação que nós tivemos, a maneira como nós jogamos contra o Internacional e posteriormente contra o Mirassol. Foram duas situações completamente distintas. Nós temos que encontrar uma regularidade. Ela só é alcançada a partir do momento em que você tem a possibilidade de uma sequência importante de bons jogos. Jogos mais seguros, jogos dentro de um padrão que nos dê a condição de nos sentirmos mais confiáveis e confortáveis dentro do nosso trabalho, afirmou Dorival Júnior. O Corinthians também terá desfalques. Gustavo Henrique se recupera de um procedimento cirúrgico, de uma hérnia inguinal. Félix Torres cumpre o segundo jogo de suspensão após a expulsão na terceira rodada. Ranieri teve diagnosticado um edema no músculo anterior da coxa direita. Rodrigo Garro ainda se recupera, está em transição do departamento médico para o campo, para se tratar daquele problema naquela tendinopatia que ele apresentou no joelho direito. E o atacante Memphis Depay, que está com entorse no tornozelo direito. Além disso, também preocupa a situação do André Carrijo, que está pendurado com 2 cartões amarelos. Caso tome mais um, ele não poderá na próxima partida contra o Huracán da Argentina fora de casa, a última rodada da fase de grupos desse torneio. Portanto, partida hoje vida ou morte para o Corinthians, tem que vencer para continuar com possibilidade de avançar na fase de grupos. E mais, pessoal, agora a gente muda a chave numa situação delicada, muito complicada até para a gente comentar. Benjamin Bach comentou sobre a situação e definiu o atual momento do Corinthians como, abre aspas, falência moral e financeira, fecha aspas.
Pessoal, o apresentador Benjamin Bach, ele rasgou o verbo sobre a situação do Corinthians, não poupou críticas ao atual momento político e esportivo do clube, vem aí perdendo dirigentes e uma salada nos bastidores que deixa o Corinthians numa situação realmente muito complicada. Palavras do Benja, abre aspas. O Corinthians precisa ser refundado. Não é exagero, o Corinthians está no processo de falência moral e financeira. É um escândalo atrás de outro. O Edgar Soares, que o Augusto teve a coragem de colocar como diretor de marketing, colocou na semana passada. Até ele pediu afastamento. Fecha aspas. Essas palavras aí foram ditas pelo Benja, no seu canal no YouTube. O Edgar Soares, eu já comentei a situação dele aqui no Corinthians, Ele ainda é conselheiro vitalício do clube. Foi relator do processo de impeachment de Augusto Melo, processo que tem como data base, como dia D, 26 de maio, para que as votações sejam retomadas, inclusive pode culminar na destituição de Augusto Melo. Nesse pequeno período que o Edgar Soares ficou como diretor de marketing, ele simplesmente demitiu o Vinícius Manfredi, que era o atual superintendente, e o Sandor Romanelli, que era o superintendente comercial. Ao todo, pessoal, não que ele tenha demitido, óbvio, Mas nesse período aí da gestão Augusto Melo, 19 nomes da alta cúpula diretiva do Corinthians deixaram o cargo, ou por demissão ou por afastamento voluntário. E o Ben já seguiu, abre aspas. É só rolo, falcatrua, esquema, dívida que não para de crescer. Não vou nem falar do time dentro de campo, que é o menor dos problemas. Acabaram com o Corinthians. Eu fui conselheiro do Corinthians. Eu saí em 2005, eu afirmo para vocês e garanto, Corinthians conseguiu piorar o que já era ruim. O Corinthians da porta para fora é gigante, mas da porta para dentro é minúsculo. Fecha aspas, finalizou o Benja. Pessoal, não tá fácil para ninguém, E tudo que tá ruim sempre pode piorar. Foi veiculado em grandes portais aí de notícias, informações, UOL, GE, o portal Meu Timão, que segundo as primeiras informações da Polícia Civil acerca do inquérito policial que tem como objetivo investigar supostas irregularidades envolvendo o contrato do Corinthians com a sua ex-patrocinadora Vaidbet, não são nada boas do ponto de vista, Corinthians instituição. Segundo as reportagens, o delegado responsável pelo caso, o Dr. Thiago Fernando Correia, ele não aprofundou o assunto, mas tem tratado essa investigação no sentido de o Corinthians ter sido vítima de pessoas com más intenções que teriam se utilizado desse contrato e da instituição Corinthians para promover uma espécie de lavagem de capitais. O inquérito policial ainda não foi finalizado. Segundo as informações preliminares, a autoridade policial deve relatar que houve realmente repasses irregulares feitos pelo Corinthians à empresa de Alex Cassundé, de cerca de R$1 milhão para supostamente empresas de fachada. Uma delas teria ligação com um braço do crime organizado que atua no estado de São Paulo. O Corinthians é tratado como vítima. Entretanto, o delegado responsável pelo caso, Dr. Thiago Fernando Correia, teria escrito o seguinte, abre aspas, parece-nos nítido destarte que aqueles que deram causa ao desvio de dinheiro dos cofres do Esporte Clube Corinthians Paulista se utilizaram das tradicionais estratégias de lavagem de dinheiro para não só introduzir os valores no sistema financeiro e distanciar o capital ilícito da sua origem, visando assim evitar uma associação direta com a infração antecedente. Fecha aspas, teria escrito o Dr. Thiago Fernando Correia. E ele seguiu. Em suma, o Esporte Clube Corinthians Paulista foi lesado e é indubitável. E concordemos que não se trata de coincidência, muito menos de mero acaso o dinheiro ter saído das contas de um renomado clube brasileiro para ser abocanhado por uma afamada agência de assessoria esportiva. Fecha aspas. A gente não vai entrar mais no mérito da questão, até porque esse inquérito policial ainda não foi formalmente concluído, falta ser relatado e apresentado ao Ministério Público, seguir os trâmites legais, mas realmente, preocupa. Se o Ministério Público entender que o relatório
da autoridade policial tem base, tem fundamento, tem justa causa aí para ajuizar, né, uma ação penal. Corinthians, como vítima, ter seu nome ligado, né, a organizações criminosas realmente é o fundo do poço. Infelizmente. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Não se esqueçam, deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui, na vitória ou na derrota, é e sempre será Corinthians.